musculatura treme, a gente está gastando ATP e parte dessa energia da queima da ATP é dissipada na forma de calor. Então, por isso que, além da função de movimentação, sustentação que o esquelético tem, ele também vai regular a temperatura corporal. Deu para entender? E a musculatura lisa, qual seria a função dela? Movimento. Movimento de quê? O que a musculatura lisa movimenta? Hã? Não. Isso. Lisa agora. O que está passando por ela? Uhum. Os movimentos peristálticos do tubo digestório, a urina acumulada na vesícula urinária, nos ureteres, o intestino, o alimento, né, a ingesta ali no intestino, os vasos sanguíneos, fluindo sangue, musculatura lisa. E qual é a função do músculo estriado cardíaco? Viver. A gente se humilhar. Nos manter vivos. Para que sofrer. Qual é a função do coração? Sofrer, professor. Tadinho. Eu tô apaixonada. Foi sincero isso aí. Foi sincero. Tá com o coração partido? Olha lá, ó. Esse não ganhou hoje. Foi sincero. Só o Fernando tá amando. Só o Fernando, só. Que ganhou os outros. Ó. Essas são as imagens de histologia do músculo estriado esquelético, estriado cardíaco, e esse é o liso. Tá? Então, ó, se vocês observarem, dá pra ver, né? Dá pra ver as estrias aqui, né? Tá? Eu não sei se é o quadriculado do projetor aqui, desse negócio, dessa lona, mas dá pra ver as estrias aqui, né? Então, esse é o aspecto microscópico da fibra muscular estriada esquelética, tá? A fibra muscular, ela é cilíndrica e ela é tão longa quanto o tamanho do músculo. Então, pensem, né? 1 metro de perna, para mais um pouco, mas a coxa, né? 1 metro de coxa. Então, tem uma fibra muscular que inicia aqui e ela vai se estender até o próximo tendão do músculo. Então, essas fibras musculares, elas são extremamente longas e cilíndricas. Se vocês observarem aqui, os núcleos estão localizados na periferia da célula. Por quê? Porque o interior da célula é ocupado pelos sarcômeros. Então, tudo aqui dentro está ocupado por sarcômero. E como tem muito sarcômero, ele acaba empurrando os núcleos para a periferia da célula. Tudo bem? Daí fica com esse aspecto. Aqui a gente já tem músculo estriado cardíaco. A gente não consegue visualizar muito bem as estrias. Lembra que era difícil de visualizar até lá na histologia, na aula foi difícil da gente achar. A gente achou uma partezinha lá que tinha um pouquinho de estria. Mas o que dá pra gente ver bem no coração? Discos intercalares. A gente ainda vai estudar mais a respeito disso quando a gente começar o coração. Mas os discos intercalares aparecem assim, essas linhas escuras na histologia, porque tem uma grande quantidade de proteínas ali. São os desmossomos e as junções comunicantes. Mas a gente vai rever isso aqui lá em cardio de novo. E esse aqui é o músculo liso. Ele é chamado assim porque não tem estrias nessa musculatura. As células, elas são extremamente curtinhas e mononucleadas. Aqui as células são até binucleadas, mono ou binucleadas. E aqui as células são multinucleadas. Então tem vários núcleos presentes na célula. Tudo bem? Então aqui mostrando, né, por que alguns... o aspecto histológico, né, por que alguns têm estrias, aparecem estrias e outros não. Então é devido à posição dos sarcômeros. Então bora lá entender um pouquinho sobre a estrutura muscular. Quando a gente olha o músculo, a gente está observando as fibras musculares, né? Só que a gente não observa elas de forma individualizada, a gente vê ali o músculo. Então o músculo é composto por essas fibras. As fibras musculares, elas são cilíndricas, como a gente falou, são longas, são multinucleadas. Se a gente pegar uma fibra muscular e observar dentro da fibra muscular, o que a gente vai ver é como se fosse um saquinho de canudinhos. Sabe um saquinho, quando a gente compra um saco de canudinho? Imaginem que daí o saco é a membrana plasmática da fibra muscular. E cada canudinho é um conjunto de sarcômeros.
Os sarcômeros, eles estão aqui, ó. Cada pedacinho desse aqui é um sarcômero que está sendo colocado. Um não, né? São vários sarcômeros, mas colocados um ao lado do outro, em série. Eles estão alinhados em série. E aí eles formam estruturas tubulares, que preenchem todo o interior da fibra muscular. Então, uma fibra muscular tem milhares de sarcômeros dentro dela. Se a gente observar em mais detalhes, a gente vai vendo mais a respeito da estrutura das miofibrilas. E quando a gente aproxima ainda mais, a gente visualiza a estrutura do sarcômero. Lembram disso daqui? Lá da histologia? Lembram, né? Então, os sarcômeros, eles são compostos por proteínas. Tem duas proteínas que são as principais. Quais são elas? Isso, actina e miosina. Então, a gente tem os sarcômeros preenchendo lá o interior da fibra muscular. O sarcômero a gente pode desenhar assim, ó. Coloca uma linha aqui, outra linha aqui, aqui. Eu pedi para vocês desenharem na prova ou não? Não. Agora Agora ela como vai pedir. Não vai não. Não, isso é muito fácil. O que é isso daqui, ó? Isso daqui, então tudo isso aqui é um sarcômero, tá? Isso daqui de cima, o que é? Isso é um filamento fino. E o que é esse do meio aqui? É o filamento espesso ou filamento grosso. Do que são compostos os filamentos finos? Actina, troponina e tropomiosina. E o filamento espesso é composto por miosina. Mas são centenas de miosinas que formam esse filamento. Miosina. E o sarcômero, ele é a unidade que é responsável por fazer a contração muscular. Ele vai funcionar dessa forma aqui, contraindo e relaxando. Tá? Para que isso aconteça, a gente precisa que ocorra uma interação entre o filamento espesso e o filamento fino. Então tem que ter uma ligação entre eles. Como que isso vai acontecer? Então, a gente precisa entender um pouco da estrutura desses filamentos para a gente entender como que a contração muscular vai acontecer. Então, vamos continuar aqui olhando mais algumas coisas. Ó, essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica. Então, a gente está vendo o interior da fibra muscular. E aí a gente consegue ver as proteínas que estão lá dentro. No microscópio óptico, a gente não consegue ver. O máximo que a gente consegue ver com o microscópio óptico é aquela imagem que tinha aqui, que aparecia as estrias. Mas no microscópio eletrônico, a gente consegue visualizar dentro da célula. E aí, o que a gente está vendo aqui? Então, cada estrutura dessa aqui sinaliza uma região de sarcômeros, né? O limite deles. Isso daqui é a sobreposição de filamentos finos e filamentos espessos. Então, quando ocorre a contração muscular, esses sarcômeros aqui, eles encurtam, todos eles, ó, eles encurtam e relaxam, encurtam, relaxam. É isso que vai permitir a contração e o relaxamento muscular. Por isso que o nosso músculo muda de diâmetro também quando a gente faz a contração. O meu não, no caso, porque, né? Mas quem tem músculo, quando faz a contração, o músculo vai levantar. Porque... Troponina, tropomiosina. Miosina, isso é um S. Tropomiosina. Tá, e o que mais que a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó? Tá vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas podem ser mitocôndrias ou grânulos de glicogênio. Mitocôndrias ou grânulos de glicogênio. Grânulos. Não, mas não é mais. Aqui, ó, as bolinhas. Bolinha ali, ó. Ah,
essas regiões aqui assim, ó, são grânulos de glicogênio ou mitocôndrias. Tudo bem até aqui? Por que a fibra... Hã? Ah, não, aqui não dá muito pra gente diferenciar. A gente teria que usar uma técnica de imunohistoquímica mesmo pra gente conseguir ver o que é mitocôndria e o que é grânulo. Aqui é só pra gente saber que representa isso daí. Aí eu pergunto pra vocês, por que a fibra muscular precisa ter grande... Eu acho que isso foi questão de prova de histologia. Por que a fibra muscular precisa ter glicogênio e mitocôndrias em grande quantidade dentro da fibra muscular? Como que é? Por que a fibra muscular tem grande quantidade de mitocôndrias e de glicogênio dentro dela? Tem alguma coisa a ver com esse tipo de reação ou não? Não. Glicogênio, vamos começar por ele. Para produzir glicose. Beleza, então glicogênio para produzir glicose. E a mitocôndria? Energia, ATP? Respiração celular para produzir ATP. Né? Então, para a gente fazer a degradação da glicose, a gente faz a glicólise, né? Glicólise acontece parte no citoplasma da célula e parte dentro da mitocôndria. Aí a mitocôndria, junto com o quê? Que ela vai produzir ATP. O que a mitocôndria precisa para ela produzir ATP? Além dos íons hidrogênio que vieram lá da degradação da glicose, na forma de FADH, NADH, lembram disso? Ele tá muito falando. Isso. Só vem ciclo de Krebs? Não. O que a mitocôndria... Pensando o quê? Água. Água é o resultado final. A glicose já foi. Então, a gente precisa da glicose, que vem do glicogênio. Vai formar um monte de cofatores reduzidos e vão lá para a mitocôndria. Daí a mitocôndria vai fazer a respiração celular. O que ela precisa na respiração celular? Oxigênio. Nossa! Nossa! Eu tava pensando numa coisa aleatória. A gente pensa mais difícil, não vai pensar fácil. Oxigênio. Então, a fibra muscular ela precisa de grande quantidade de glicose, mitocôndrias e oxigênio. Então, presta atenção, ela tem dentro dela estoque desses três substratos. Tem a mitocôndria, que está lá para fazer a função dela, tem estoque de glicose, na forma de glicogênio, e tem estoque de oxigênio dentro da fibra muscular. Isso. Vai estar lá. Isso. Na forma de como que o oxigênio fica estocado dentro da fibra muscular. Ligado com uma proteína, que é chamada de mioglobina. Mioglobina. A gente tem a hemoglobina no sangue e tem a mioglobina no músculo. Tudo bem? Mioglobina. Tem algumas doenças que vão causar mioglobinúria, que é uma quantidade aumentada de mioglobina na urina. Isso é muito comum nos equinos. O equino, quando ele faz atividade física com grande intensidade, ele faz muita lesão muscular. E quando faz lesão muscular, a proteína que está dentro da fibra muscular, ela extravasa e vai cair na corrente sanguínea. E aí o rim filtra e joga na urina. Então a urina fica com uma coloração escura, bem característica. Então é normal um cavalo que passou por uma atividade física intensa ter mioglobinúria. Também vão ter algumas doenças que vão levar a esse quadro. Então, plantas tóxicas, por exemplo, pode levar a isso. Na gente, a Loxosceles, a aranha marrom, quando ela faz aquela necrose muscular, né, se a pessoa não cuida e vai avançando e faz uma necrose muscular, a pessoa pode ter também mioglobinúria, pela morte, né, necrose do tecido muscular. Tá? Então, tem algumas condições que o animal pode apresentar isso, que é o extravasamento dessa proteína de dentro da fibra muscular para o sangue e aí aparecendo na urina. Mas, voltando, dentro da fibra muscular tem mitocôndria, estoque de glicose e estoque de oxigênio. Tudo bem? Tudo isso para produzir ATP. Aquelas bolinhas mitocôndria e glândula de... Ou não é Grânulo. Grânulo. Fica com glândula na cabeça. Então, bora lá. Voltando aqui para o sarcômero. A actina. Vamos falar um pouquinho da actina. Ó. A actina
estrutura do filamento fino. Isso é a estrutura do filamento fino. Então a gente tem as actinas aqui, que estão envoltas por esse cordão verde, que é a tropomiosina, e na tropomiosina está ligada essa estrutura colorida aqui, ó, que é a troponina. Então isso é filamento fino. Actina, tropomiosina e troponina. Não, isso aqui a gente já viu. Vocês peguem os cadernos de histologia de vocês e vejam esse conteúdo. Tá tudo lá, bem escritinho. Vocês ainda têm o caderno de histologia? O slide não tá aqui. Então peguem o caderno de histologia e deem uma lida lá. Então essa é a estrutura do filamento fino. E olha como que o filamento fino fica. Ele fica assim, ó. É necessário a ligação da miosina com a actina para que a contração muscular aconteça. Mas o músculo está relaxado. Ele só vai contrair quando eu estimular ele. Então, como que o músculo se mantém relaxado sem a ligação da actina com a miosina? Ele se mantém assim porque a actina, quando o músculo está relaxado, ela não tem sítio de ligação para a miosina poder se ligar. Somente quando existe cálcio no meio intracelular, o cálcio vai se ligar com a troponina, que vai mudar a posição da tropomiosina sobre a actina, fazendo então a exposição desse sítio de ligação, verdinho, amarelinho aqui, que é onde a miosina vai se ligar, para fazer a contração acontecer. Tudo bem? Então, o que é necessário para que a contração muscular aconteça? Cálcio. Vocês já estudaram bovinocultura? Estão estudando. Vocês já ouviram falar da febre do leite? Sim. O que é a febre do leite? Hã? Já ouviram febre do leite? Já falou? É das partes falta cálcio. Isso é febre do leite ou síndrome da vaca caída. Isso ela falou. Isso. Tem vários termos, né, para a mesma condição. Então, síndrome da vaca caída. Como que acontece? Ou o que acontece com a vaca? Ela cai. Por que ela cai? Falta cálcio. Por que falta cálcio? Normalmente, em que condição está essa vaca? Pós-parto. Ou periparto. Está em torno ali do momento do parto. Tá, e daí? Por que ela está com hipocalcemia? Não, para fazer o ferro. A compreensão para poder ter o filhote precisa de cálcio para poder estimular mais ainda. E do leite ela precisa ter todo o essencial para o bezerro. Isso. Então precisa de cálcio, viu? Obrigada, também. Precisa de cálcio para o leite, para os ossos e para o parto, para a contração da musculatura lisa. Então a vaca vai cair porque não tem cálcio. E aí ela não consegue fazer a contração muscular. E ela fica caidinha. Daí é só dele cálcio nela, intravenoso, a bichinha levanta. Beleza? Entenderam então a importância do cálcio, né? Onde que participa ali, beleza? Então essa ali, voltando um pouquinho, isso daqui é a estrutura de qual filamento mesmo? Fino. Agora vamos ver a estrutura do filamento espesso. Tem que saber a diferença entre troponina e troponina? Claro, né? Não, o que é? Dormiu? Onde você estava? Meu Deus. Perguntinha, viu? Tava anotando. A tropomiosina é aqui ou é aquela... Vai. Ó, se eu errar na próxima, eu não venho falar. Tá apaixonado. Desconcentra aqui, por favor. Tô concentrado. Actina são as bolinhas em azul. Vai, bolinhas grandes. Tropomiosina é o cordão. Tropomiosina. É vermelho, é a verde. Agora ela se vermelha. É aquela bolica ali. Não, não é. Esse cordão aí não é vermelho? Tropomiosina. E o outro, essas bolinhas aqui, verdes, são
troponina. Tá, foi? Beleza? Filamento fino. Sabia agora. Vou pegar a caneta da vez. Com o cálcio. O cálcio liga na troponina. E aí modifica a posição da troponina e da tropomiosina, liberando ou expondo o sítio de ligação da actina. E daí a miosina pode ligar aqui. Então, basicamente assim, quando o cálcio é liberado no meio intracelular, ele modifica o filamento fino, expondo, liberando o sítio de ligação para a miosina. E aí a miosina pode ligar e fazer a contração acontecer. Ele faz a ponte. Deu pra entender? Deu? Beleza. Então, bora lá. Daí a gente chega no filamento espesso. Então, o filamento espesso, embora... Porque o pessoal confunde. Filamento fino é composto por 3 proteínas. Filamento espesso por uma só. E daí o pessoal confunde. Diz, então esse aqui é o espesso. Porque tem 3 aqui. E aqui tem uma só. Lógico, agora você confundiu a cabeça. Mas não. Eu não tinha pensado nisso. Agora pensem no seguinte, ó. Dispensa. Não é uma miosina que forma o filamento espesso. É isso aqui o filamento espesso. Ó. Centenas de miosinas. Então, por isso que ele é o filamento espesso. Porque aqui são só 3. Aqui, embora seja uma, são centenas. Formando o filamento espesso. Tudo bem? Não? Então, tá bom. E daí, olha só. A miosina, ela é formada por 2 partes. Tem a cauda da miosina e tem a cabeça da miosina. O que é importante aqui? O importante é a gente entender que a cabeça da miosina vai ligar na actina e ela vai fazer essa contração aqui, ó. Desacoplou. Estende de novo a cabeça da miosina, liga na próxima actina, contrai. Desacopla. Relaxa, liga, contrai. Desacopla. A miosina vai ficar fazendo isso daqui. Imaginem aqui, ó. Vamos voltar a imagem. Aqui. Ó, isso é filamento espesso e isso aqui é filamento fino. Quando o sarcômero contrai, o que vai acontecer? Essa distância vai diminuir. Por quê? As cabeças da miosina, elas estão assim, ó. Do lado de cá, elas vão ligar assim e do lado de cá, elas vão ligar assim. E aí, o que elas vão fazer? Liga, contrai, relaxa. Estende a cabeça, liga de novo na próxima actina. Contrai, relaxa. Imagina que a miosina, ela pega os cordões de actina e puxa eles em direção ao centro. Aí, o que vai acontecer com o sarcômero? Vai encurtar. Deu para entender isso? Sim. Deu? Então, beleza. Então, é isso que vai acontecer aqui. Só que só na presença do cálcio. Isso na contração. Isso na contração. No relaxamento, basta não ter mais cálcio no meio intracelular. Que aí a troponina e a tropomiosina vão tampar o sítio de ligação da actina e aí a musculatura vai relaxar. Beleza? Isso funciona para o coração também. Então, quando o animal está com hipocalcemia, o coração também não vai contrair com tanta força. Porque no coração a gente também tem o sarcômero, que também depende de cálcio. Então, numa situação de vaca caída, como que está a frequência cardíaca dela? Baixa. Está com bradicardia, porque não tem o cálcio para ela poder fazer a contração. Para ela poder fazer a condução do estímulo nervoso. A gente já vai ver no próximo tópico, né? Coração, como o cálcio participa também do potencial de ação do cardiomiócito. Beleza, então aqui a actina, aqui a troponina, miosina. Outras particularidades da fibra muscular. A gente já viu também isso daqui. A membrana plasmática da fibra muscular é chamada de sarcolema, porque ela tem algumas adaptações. Quais adaptações? A primeira delas é isso aqui, ó. A membrana plasmática, ela faz invaginações na célula. Essas invaginações são chamadas de túbulos T, ou túbulos transversos. Imaginem um cilindro, e daí esse cilindro é todo perfurado. Formando essas perfurações, são os túbulos T. Por que precisa ter o túbulo T? O túbulo T, ele vai permitir a passagem do potencial de ação da membrana plasmática para o interior da célula.
Por que esse potencial de ação precisa chegar no interior da célula? Porque aqui a gente tem proteínas voltagem dependentes. Só que essas proteínas voltagem dependentes, quem são? São essas duas aqui, ó. Vamos entender esse desenho aqui de baixo agora. Então, isso aqui é a membrana plasmática do túbulo T. E aqui está mostrando a polaridade da membrana, ó. Então, dentro está mais negativo do que fora. Então, a membrana está polarizada. O interior está negativo, o exterior está positivo, polarizado. Quando vem o potencial de ação, o que acontece com esse potencial da membrana? Inverte, né? Dentro fica positivo e fora fica negativo. Quando ocorre essa inversão da polaridade, como essas proteínas são sensíveis à voltagem, o que vai acontecer com elas? Elas vão modificar a sua estrutura, a conformação delas. Como? Está vendo que tem uma molinha aqui? Essas proteínas, ela vai reduzir o tamanho dessa mola e com isso vai puxar essa portinha para cima. Essa portinha está ligada com o quê? Está ligada com isso aqui, ó. Essa estrutura que está aqui do lado, grandona aqui. O que é essa estrutura que está aqui do lado? É um retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso. Só que aqui na fibra muscular, dentro do retículo endoplasmático liso, tem o cálcio, em alta concentração. Então, quando essa portinha abrir, o que vai acontecer com o cálcio? Isso. Saiu o cálcio, com quem que ele vai se ligar? Ou em qual filamento? Fino. E vai causar o que no filamento fino? Calma. Antes, vamos por partes. Mecanismo, vai. Fisiologia mecanicista. O cálcio ligou no filamento fino. O que ele vai causar no filamento fino? Expor o sítio de ligação da actina. E daí quem que vai ligar na actina? A miosina. Tudo bem? Então, o cálcio sai do retículo sarcoplasmático e se liga com quem? Filamento fino. O que vai acontecer com o filamento fino? Expor o sítio de ligação. De quem? E a miosina. E aí a contração pode acontecer. Beleza? Deu para entender? Claro que entendeu. Pode não ter absorvido tudo, mas entenderam, né? Entenderam. Beleza. Tem nome essas proteínas aqui, né? É dihidropiridina. Usa para nada. E a outra é a riana. Continua falando isso por aí. Mitocôndrias, glicogênio e a mioglobina também estão presentes dentro da fibra muscular em alta quantidade. Por quê? Para a produção de ATP. Para a produção de ATP. Lembram? Mitocôndria, glicogênio e a mioglobina. A mioglobina segura o que mesmo dentro da fibra muscular? Oxigênio. Transforma em água depois ela volta. Por aí. Aí, beleza. Então, vamos lá. A gente já entende a estrutura da fibra muscular. Agora, como que acontece a contração? Então, tem dois mecanismos que vão acontecer em sequência. Então, o primeiro mecanismo é o acoplamento, excitação, contração. É esse mecanismo que a gente já descreveu. Do cálcio, liberando o sítio de ligação da actina e a miosina se ligando ali. Então, a gente já falou esse daqui, mas a gente vai ver de novo aqui. E a teoria dos filamentos deslizantes, que daí é a reação química que vai acontecer na cabeça da miosina para fazer a contração acontecer. A gente já vai ver. Tá? Então, bora lá. Aqui eu trouxe esses dados aqui só para mostrar para vocês que, da mesma forma que o neurônio, que a gente vinha estudando agora há pouco, ele funciona com base em atividade elétrica, ou seja, ele precisa gerar potenciais de ação para que ele funcione adequadamente, a fibra muscular também. Então, o que a gente vai falar agora é de potencial de ação acontecendo na fibra muscular. Aquele potencial de ação que acontecia no neurônio, agora vai acontecer aqui na fibra muscular. Tudo bem? Aqui estão falando que outras células do corpo também têm potencial de membrana, só que vai variar o valor. Lembra que a gente tinha falado isso lá nos neurônios, né? Todas as células do corpo têm um potencial através da membrana. O valor é que vai variar.
Então, olha só. Primeiro, a gente precisa, então, excitar, estimular o músculo a contrair. Como que ocorre essa excitação? Ocorre através do... Isso aqui é o neurônio motor superior, que está no sistema nervoso central. Então, ele sai lá do córtex motor e leva o plano de movimento que foi gerado devido a um estímulo lá para a medula espinhal. Plano de movimento, como assim? Está vindo uma bola na minha direção. Meu plano de movimento vai ser pegar a bola. Então, eu vi, recebi o estímulo, o meu córtex vai nessa taca que você vê. Que ameaça. Ai. Tá, o córtex cerebral, então, vai receber essa informação da bola vindo na direção e ele vai calcular o movimento que eu tenho que fazer para eu pegar a bola. Então, ele calcula isso. Daí, agora, ele tem que mandar o meu corpo executar. Então, ele vai mandar através do neurônio motor inferior para a medula espinhal. Chegou na medula espinhal, vai sair o neurônio motor inferior, que aí vai formar o nervo, que vai inervar minha musculatura fazendo o movimento. Deu pra entender? Sim. Fala, Jéssica. A carinha da Laura? Beleza? Então, ó, plano de movimento gerado aqui frente aos estímulos que recebeu. Sai o neurônio motor superior, vai até o local, o próximo ao nervo, né, periférico, que vai levar a informação da contração para o músculo periférico. Então, existe um neurônio motor inferior que vai inervar a musculatura. Sobre essa musculatura, é liberado um neurotransmissor que a gente já conhece, acetilcolina. A gente falou um pouco da acetilcolina quando a gente falou de sistema nervoso autônomo, lembram? Simpático, parasimpático? Então, agora aqui, na contração muscular, a gente também tem esse neurotransmissor, a acetilcolina. Olha lá. Essa é a fenda sináptica entre o neurônio motor inferior e a fibra muscular. Essa região aqui da membrana plasmática do músculo é chamada de placa motora. Então, por que é placa motora? Porque aqui é onde inicia o potencial de ação. O que vai acontecer? Então, se esse neurônio está gerando potenciais de ação, os potenciais de ação vão chegar no terminal axonal, vai abrir canal de cálcio, voltagem dependentes. O cálcio vai entrar no terminal axonal e vai induzir a exocitose dos neurotransmissores. No caso aqui, o neurotransmissor é a acetilcolina. Beleza. A acetilcolina ela vai se ligar no receptor dela, que está na membrana da fibra muscular. Esse receptor é uma proteína canal. Uma vez que o neurotransmissor se liga nessa proteína, o canal abre. E são canais de sódio. Então, o que vai acontecer? O sódio vai entrar na célula. E vai causar o que com o potencial da membrana? Despolarização. E aí, atinge o potencial linear e vai abrir canais de sódio e voltagem independentes que estão seguindo na membrana. Muito semelhante ao que a gente via lá no neurônio. Lembra que abrindo os canais de voltagem independentes ao longo do axônio? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que aqui não é muito unidirecional. Esse potencial de ação vai tanto para um lado, quanto vai para o outro lado da placa motora. Só vai. E aí esse potencial de ação vai até chegar no túbulo T, aí vai estimular de hidropiridina e rianodina, abre, libera o cálcio. Lembram? Conectaram as coisas? Sim? Pode de novo, por favor. Bora lá. Então, ó, aqui a gente tem os receptores da acetilcolina, certo? Então, quando eu vou mexer meu braço, o que o meu nervo vai fazer nesse momento? Ele vai liberar acetilcolina sobre a fibra muscular. Então, fiz a contração, é a acetilcolina que está sendo liberada ali, ó. Está mantendo ele contraído? Acetilcolina. Relaxei, a acetilcolina desaparece da fenda. Contraí de novo, acetilcolina, relaxei, some a acetilcolina, tá? Quando então essa acetilcolina se liga no receptor, ela vai abrir esse receptor, que é de sódio. Sódio vai entrar na célula e vai despolarizar, gerando um potencial de ação. Esse potencial de ação vai chegar até os túbulos T,
abrir aquelas proteínas lá e liberar o que dentro da célula? Daí o cálcio, filamento fino, tal. Tudo bem? Aí assim, ó, vocês viram que eu falei assim? A acetilcolina está sendo liberada, agora a acetilcolina some. Por que a acetilcolina some daqui? Porque associado com esse receptor, a gente tem também uma enzima aqui, que é responsável por degradar o neurotransmissor da fenda, que é a acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase. Então, essa enzima que degrada a acetilcolina. Então, quando a gente relaxa a nossa musculatura, a acetilcolinesterase degradou toda essa acetilcolina que estava na fenda, e aí o nosso músculo relaxa. Se não tiver a acetilcolina ali, a acetilcolinesterase, o músculo vai ficar rígido, vai ficar contraído, ou contraindo, fazendo contrações involuntárias. E se não tiver a acetilcolina? Não abre o cálcio. A gente usa uma toxina para impedir a liberação de acetilcolina na fenda. Qual que é a toxina? Hã? Não. Hã? A toxina botulínica, do Botox. O que o pessoal faz? A toxina botulínica, ela impede a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Se não libera acetilcolina, como fica o músculo? Travado não, relaxado, né? A gente fala travado porque ele não mexe mais, né? Mas ele fica relaxado. E aí, por isso, né, daí o efeito que se quer lá é obtido. Deu para entender? A toxina botulínica, quando ela é ingerida por um animal a campo, normalmente o animal ingere uma grande quantidade. E aí o animal vai ter efeitos sistêmicos. E daí qual que é o problema da acetilcolina não ser liberada nas fendas do nosso corpo, nas fendas sinápticas onde ela tem que trabalhar? O que vai parar? Tipo, vai parar meu músculo esquelético. Posso ficar lá. Coração. Vai parar o pulmão? Não. O diafragma. Músculo respiratório. Aí parou o músculo respiratório. Adeus. Parada cardíaca, acabou-se. Beleza? Então, né, é muito comum a gente encontrar animais de sítio que chegam pra gente com intoxicação por toxina botulínica. E daí o tutor vai relatar isso pra gente. Vai falar assim, cara, não sei. Sumiu, não voltou pra casa ontem de noite, fui andar no pasto lá e achei ele lá caído. Trouxe pra vocês porque eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá assim, ó. A gente mexe com ele, ele não reage, ele tá respirando desse jeito estranho aí. Não sei o que aconteceu, não. Daí você pergunta, tem bicho morto no teu terreno? Ele vai falar, sei lá. O campo é enorme, mas talvez tenha uma carcaça de vaca lá perdida. Tem bicho enterrado? Tem os cachorros lá, irmão. Porque os cachorros vão lá, vão cavar, vão tirar aquilo. E qual que é o problema da carcaça com a toxina botulínica? Botulismo. Quem que produz? Calma aí, botulismo vem do quê? Bactéria. Como é o nome dessa bactéria? É o nome mais difícil. Também você não Não sabe é. a bactéria, meu. É Caraca, velho. É o nosso trabalho, que isso? Clostridium botulino. Isso aí. Viu? Isso aí. Clostridium. Tanto que essas doenças podem ser chamadas também de clostridioses. Você escolheu ser Satanás. É uma abençoada. Tema. Clostridiose, que é justamente as doenças causadas pelas bactérias do gênero Clostridium. Então, o botulismo é causado por uma clostridiose. Tá? E o que acontece? Porque na carcaça, o que tem a ver a bactéria com a carcaça? Não, ainda não. A bactéria, ela é uma bactéria aeróbica ou anaeróbica? Anaeróbica.
E ela vai se desenvolver na carcaça que está em decomposição, porque ali dentro da carcaça a concentração de oxigênio vai ser mais baixa. E aí essa bactéria consegue se proliferar ali, produz um monte de toxina que fica na carcaça e aquele animal vai lá roer. Às vezes vaca, ela está com deficiência de minerais, ela come osso. E dentro do osso não tem mais a bactéria, mas tem um monte de toxina acumulada lá dentro. Aí ela rói aquele osso, joga para dentro do organismo dela e ela vai lá. Nossa, bicho, 3 2 de trabalho. Esquece. Vocês vão apresentar trabalho sobre isso ou já apresentaram? Já apresentou pra você. Ah, é pra mim, é verdade. Aí eu tô. Por isso que você sabe. Por isso que tá fresquinho. Isso aí. Então, olha lá. Doideira, né? Do nada. Tem uma outra doença que as meninas vão explicar que inibe. Pode falar, inibe o quê? Fala lá, pessoal. Ai, eu vou ali na frente. Vai lá. Então eu vou falar sobre a intoxicação por organos fosforados. Os organos fosforados são uma classe de agrotóxicos e inseticidas usados, né, no Brasil. Cerca de 90% dos nossos agrotóxicos são organos fosforados. O que acontece? A acetilcolina, ele é um neurotransmissor. O organo fosforado, ele vai vir aqui e ele vai inibir a acetilcolinesterase, o receptor, de fazer a degradação da acetilcolina, que vai acumular na fenda sináptica dos neurônios muscarínicos ou nicotínicos, que fazem ali a transmissão na parede dos músculos, né? Então, ele se acumulando aqui vai causar a fasciculação dos músculos, vai ficar tremelicando. Então, é isso aí. É isso aí. Compreenderam? Então, É isso aí. Acabou, né? Já passei a nota do segundo também. Acabou. Então, gente, é bem isso daí, tá? Então, a acetilcolinesterase inibida vai aumentar um monte a quantidade de acetilcolina na fenda e com isso vai ter uma hiperestimulação da célula que vem depois. Se for a fibra muscular, fasciculação. Aí vou deixar o resto para as meninas explicarem no trabalho, senão acaba a novidade toda, né? Os outros sinais clínicos que a intoxicação vai causar, vocês aprendem daí com elas depois na apresentação. Não vejo a hora. Oi! essa fibrilação que acontece por volta da saída do canado, tem alguma coisa a ver ou não? Não, ali é mais pela alteração iônica mesmo, do cloreto e do sódio. Por isso, do cloreto, do potássio. É mais por causa disso que faz aquela fasciculação ali. Aquilo ali vai acontecer porque lembra que quando aumenta o potássio extracelular, a fibra vai ficar um pouco mais despolarizada? Aí qualquer microestímulo que tiver, ela vai fazer um potencial de ação. E aí vai ficar fazendo aquelas fasciculações ali. Até acabar o oxigênio e aí... Na verdade, até acabar o ATP. Acabou o ATP, aí vai entrar no rigor mortis. Hã? Teve um cachorro esses dias lá que ficou 10 minutos assim. E aí depois? Viveu? Aí, tacando cloreto e ele não ia, e a gente rezando pra ele e ele não ia. Não queria, não, peste. Não queria o quê? Ah, não, que vocês estavam fazendo a Ele não eutanásia. queria morrer, aquela caralho. Ficou 10 minutos fibrilando. Caramba! Mas vocês fizeram anestésico junto Tudo, depois? tudo. Não queria. Então. São 10 minutos. Né? Por isso que tem veterinário. Eu tô na veia, foi forçar a morte. Por isso que tem veterinário que gosta de fazer o cloreto de potássio intracardíaco. Porque daí age direto no Mas a coração. gente fez tudo. Fez propofol, fez analgesia, fez o cloreto e o cão não queria não. Literalmente, uai. Tadinho. É, mas é isso mesmo. Às vezes acontece isso. Aí dava pra ver que ele dava servir mais uns anos ainda, coitado. Isso que a gente já falou. De hidropiridina e ranodina, já falamos. Olha lá. Então, uma vez que a fibra muscular ela foi excitada pela acetilcolina, tudo, potencial de ação, túbulos T, tudo bem? Liberou o cálcio. Liberou o cálcio, libera o filamento fino, sítio de ligação está exposto, liga a miosina. Daí o que vai acontecer com a miosina? Ela vai fazer a contração, ó.
Só que nisso dela fazer a contração, ela precisa gastar ATP. Aqui que vem o gasto de ATP. Por que que contrair musculatura gasta tanta energia? Porque cada cabeça de miosina, lembra que o filamento espesso é cheio de miosina? Cada cabeça de miosina fazendo a contração gasta um ATP. Cada cabeça de miosina. E aí a gente vê a quantidade de cabeça de miosina que tem. Ué. A gente não faz exercício pra gente poder estar descansado. Tô com dó dele. Racionamento de ATP. É, isso aí. Tem uma... Aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Então, para a contração muscular acontecer, ó, o ATP... Olhem quando o ATP surge. O ATP vai surgir para causar o desacoplamento da miosina da actina, ó. Desacoplou. Ele gasta para soltar. Então, contraiu, para soltar tem que ter o ATP. Ó, soltou, estende, liga, contrai de novo. Isso, para relaxar, precisa então ter ATP livre na célula. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Vocês já ouviram falar do rigor mortis? Já vi esse filme? Rigor mortis. Rigor mortis é o enrijecimento da carcaça após o óbito do animal. Né? Não tem aquela fase que fica tudo durinho? Depois fica tudo molinho de novo. Mas inicialmente vai ficar tudo durinho. Por que vai ficar tudo duro? Pela falta do ATP. Ah, não solta. Não solta. Tá? Então o rigor mortis ele é causado pela falta de ATP na célula. O ATP vai desaparecer primeiro. Por que o ATP vai desaparecer primeiro? Porque não está respirando, não está chegando oxigênio, a mitocôndria vai parar de funcionar inicialmente. Porque morreu. E daí olha o que vai acontecer. Parando a oxigenação, bomba sódio-potássio para de funcionar. Se a bomba para de funcionar, a célula despolariza. Se a célula despolariza, vai liberar o cálcio. É como se tivesse um potencial de ação na membrana. O cálcio cai no meio intracelular. E aí o que vai fazer com os filamentos finos? Eles vão ficar todos expostos, abertos. E aí todos eles vão ligar com a miosina. Por isso o músculo vai ficar enrijecido. Aí o que vai acontecer? Depois, aí tem um tempo certinho, a professora Amanda vai explicar para vocês lá em patologia. Depois de um tempo, o rigor mortis desaparece. Por que ele desaparece daí? Porque daí já está ocorrendo a digestão das enzimas mesmo. É o processo de necrose em evolução. Então, primeiro acaba o ATP, vai ficar rígido, depois acaba o ATP, começa a degradação por apodrecimento mesmo, por necrose já. E aí degrada o sarcômero. Degradando o sarcômero, não tem mais sarcômero controlando nada, vai ficar molinho de novo. Deu para entender? Tá? Então o rigor mortis é devido à falta de ATP. Daí liga a cabeça de miosina com as actinas e não sai mais. Depois vem o processo de digestão já, que vai, de necrose, né? Que vai degradar esse sarcômero e é isso que desacopla, desestrutura toda a célula e já é. Tudo bem? Daí tem tempo certinho disso. E o tempo certinho disso serve pra gente saber quanto tempo faz que o animal morreu. Então, normalmente, quando vocês forem patologistas, vocês vão ser chamados para fazer perícia. E aí você vai chegar lá numa cena, ou sei lá, numa fazenda, enfim, e você vai ter que dizer quanto tempo aquele animal está morto. E você consegue, com base nisso, isso é uma das coisas que vão ser utilizadas para dizer quanto tempo ele morreu. Só chutar um horário. Chuta qualquer horário, né? Naquela figura lá, o que é o peixe? Se liga? O que é o quê? O peixe. Naquela animação lá, que parece lá. É que aqui não está aparecendo animação, mas o que tem? Um P Tem um botando peixe que liga assim. Ah! Tem. Bom, vocês também são devagar, hein? São. Demais. ATP.
ADP. Nossa, mas dá pra ver água. Por favor, né? Viu, não viu? Tá faltando um fósforo, né? E daí pra se tornar o ATP, daí vem um outro nível ali, ó. Então, o que aconteceu ali que eles estão perguntando? O ATP, o que significa ATP mesmo? Trifosfato. Tem 3 fosfatos. A ligação com o grupamento fosfato é onde tem a energia dessa molécula. Então aqui ela tem 3 fosfatos. Aí vejam ali que ela vai se transformar em ADP. E um fosfato fica ali um P branco que vai sair fora, assim. Tá? Isso. Que foi queimado esse ATP, virou ADP, liberou um pouco de energia para essa contração acontecer. Deu para entender? Então, adenosina trifosfato sendo convertida em difosfato. Geração de força. Isso aqui a gente também já viu em histologia. O que permite eu usar a mesma massa muscular para gerar forças e intensidade diferentes? Sim, mas maior, assim, uma visão mais ampla do que essa. É o número de células que vão ser estimuladas a contrair. Então é assim, imaginem que no meu músculo tem 100 fibras musculares. Aí eu tenho 5 músculos, 5 nervos inervando essa musculatura. Um nervo vai estar ligado com 20 fibras musculares. Outro nervo está ligado com 30. E outro está ligado com 50. Pronto, são 3. 3 nervos. Um nervo está ligado com 20 fibras musculares. O outro está ligado com 30. E o outro está ligado com 50 fibras musculares. Se eu quero fazer uma força de intensidade baixa, eu preciso ativar todos esses nervos? Não. Eu vou ativar só um deles. Então, eu vou ativar só esse primeiro aqui, ó. Só esse primeiro nervo é estimulado, a gente faz uma força levinha. Eu vou levantar o apagador e tal. Agora, se eu precisar levantar um livro, sei lá, uma caixa de livros, quantos que eu vou acionar? Todos. Todos os nervos vão ser acionados e vão estimular todas as fibras musculares. Aí eu consigo gerar uma força mais intensa. Deu para entender? Então a gente tem o que é chamado de o conceito aqui, né, a condição de unidade motora nos nossos músculos. O que é unidade motora? Unidade motora é o conjunto de fibras musculares ou o número de fibras musculares que são inervadas por um neurônio motor. Isso que a gente falou aqui. Então, eu tenho uma unidade motora de 20 fibras musculares, uma outra unidade de 30 e uma outra de 50. E elas vão ser ativadas em diferentes momentos para gerar forças e intensidades diferentes. Deu para entender? Os músculos, eles vão variar no tamanho dessas unidades motoras. Por exemplo, se eu quero fazer um movimento mais grosseiro, eu tenho uma unidade motora bem enorme. O que eu quero dizer com isso? Movimentos grosseiros. Movimento dos braços, movimento das pernas. Então, para eu fazer o movimento das pernas, a minha unidade motora é gigantesca. Então, tem 100 fibras musculares que são inervadas aqui. Por uma unidade motora, por um neurônio. Mas nos meus dedos, a unidade motora é bem menor. Por quê? Porque os dedos, imaginem os dedos de um pianista. Ele tem que ter a capacidade de fazer movimentos muito delicados, um cirurgião. Movimentos muito delicados. Então, aumenta a especificidade do movimento que ele tem que fazer. Para ele fazer aquele movimento específico e delicado, é necessário ter mais nervos controlando o movimento dos dedos do que a gente precisa para controlar o movimento das pernas. A minha perna, você vai para frente, para trás, faz flexão, extensão, lateralidade, só isso. Agora, meus dedos não, né? Os dedos, eles têm vários tipos de movimentos. E para você acertar a tecla certinho, você precisa ter um movimento mais ajustado, mais afinado. Deu para entender isso? Então, só pensem nisso, que quanto menor a unidade motora, mais ajustado, mais fino é o movimento que aquele músculo vai executar.
Unidades motoras muito pequenas a gente tem na nossa face. Já ouviram falar que a gente expressa tudo com a nossa face? Sim. Porque qualquer coisinha que a gente pensa, a gente pá, uma sobrancelha, né? Uma boca, um olhar, qualquer coisa. Expressão facial. Então aqui o número de unidades motoras é bem pequeno, ou seja, tem muitos nervos para pouca fibra muscular. Justamente para a gente fazer esses movimentos bem delicados e expressar tanta coisa através deles. Então são ajustes finos de movimento. Tudo bem? Então, conceito de unidade motora. Tamanho da unidade motora a gente já falou. Muito bem. Só que os nossos músculos, eles cansam, não cansam? Se eu fico fazendo, por exemplo, tô aqui de pé. Eu posso ficar de pé 10 horas, 20 horas, 24 horas de pé. Vai inchar minhas pernas, mas eu consigo. Ah, claro que consegue, todo mundo consegue. Posso que nas festinhas fica de pé 24 horas. Bem assim. Fica de pé. Até mais. Mas se a gente pegar um apagador e ficar segurando aqui, vai dar 5 minutos eu vou cansar, certo? Por que isso acontece? Porque a gente tem nos nossos músculos posturais, os músculos que mantêm a nossa postura, a distribuição das unidades motoras, ela vai variar. Ou a ativação da unidade motora, ela vai variar. Isso a gente chama de... Cadê o nome aqui? Não chama de nada. Tá. Não tem um termo específico. Isso. Ocorre uma ativação dessincronizada dessas unidades motoras. Isso é uma função específica dos nossos músculos posturais. Então, assim, tô de pé. Cara, o músculo das costas está ativado, o músculo do abdômen está ativado também. Então, por que eu não canso? Porque se eu ficar fazendo abdominal, eu vou cansar. Por que aqui eu não canso? Porque quando a gente está fazendo abdominal, a gente ativa muito mais unidades motoras para conseguir fazer a contração. Mas quando eu estou de pé, eu estou aqui em equilíbrio, eu não estou nem mais para trás, eu estou aqui em equilíbrio, eu não uso todas as unidades motoras, eu uso algumas. Só que aí o que elas fazem? Agora está ativado essas unidades motoras. Elas começam a cansar, desativa essa e ativa a outra. Desativa essa e ativa uma terceira. Uma quarta. E assim vai. Então, nesses músculos posturais, a gente tem uma ativação dessincronizada dessas unidades motoras, permitindo, então, a gente ter uma estrutura que a gente consegue manter, né, uma posição que a gente consegue manter durante um longo tempo. Deu para entender? Tá? E mais um detalhe sobre fibra muscular, é o último detalhe. É esse daqui, ó. No nosso corpo... E no corpo dos animais é a mesma coisa, a gente tem fibras musculares que são bem vermelhas e outras fibras musculares que são mais clarinhas. A gente chama fibra muscular, não tem aqui, fibra muscular de contração rápida e fibra muscular de contração lenta. Qual que é a diferença entre elas? As de contração mais lenta, elas são as fibras vermelhas. Tem mais mioglobina, por isso fica mais vermelho. O nosso sangue, quando tem hemoglobina, como ele tem hemoglobina, ele é vermelho. Mas se ele tiver uma alta concentração de hemoglobina, ele fica bem vermelho. Se tiver uma baixa concentração de hemoglobina, como que fica a mucosa? Pálida. Não é a anemia? A anemia não é a falta de hemoglobina? Aí fica pálido. O músculo, a mesma coisa. Então, o músculo vermelho, ele tem alta concentração de mioglobina. Tem alta concentração de oxigênio aqui dentro. Enquanto essas outras, baixa concentração. Por que isso acontece? Essas fibras que têm alta concentração de oxigênio são as fibras aeróbicas, que usam oxigênio para produzir ATP. Enquanto que essas outras fibras musculares brancas são anaeróbicas. Elas não usam oxigênio. Elas vão produzir o lactato lá como resultado de fermentação. Então são fibras musculares fermentativas.
Sabe quando a gente fala assim, acumulou lactato na minha musculatura, por isso que tá doendo? Nunca falaram isso? Esse pacto é muito inteligente lá. Desse jeito, gata. Próxima vez que você estiver na academia, você fala, professor, eu adoro meu músculo, porque eu não muito lactato. Nesse vídeo vai explicar que deu. Sim, gente, é isso. Sei lá que tá. Então, assim, enquanto a gente está fazendo atividade física e a gente está suportando fazer aquele exercício, significa que a fibra muscular está produzindo ATP em grande quantidade. Ela não está sofrendo, a gente não chegou na exaustão. Quando a gente começa a sofrer, que começa aquela dorzinha chata do exercício, é porque a gente já está chegando num momento de exaustão da fibra muscular. E aí, como já não está chegando tanto oxigênio para essas fibras, ou elas não têm mais um estoque de oxigênio tão alto, elas começam a ativar as fibras que não dependem de oxigênio. E aí começa a produzir maior quantidade de lactato. O lactato acumulando na fibra muscular, ele auxilia a causar a dor. É mais um fator que leva a dor no nosso corpo após o treinamento físico. Por isso que o pessoal fala que drenagem auxilia na recuperação muscular, porque daí tira esse metabólito do meio das fibras e ajuda ela a se recuperar de uma forma mais rápida. Então, assim, a gente tem as fibras de contração rápida, que são essas fibras brancas, e a gente tem as fibras de contração lenta, que são essas fibras vermelhas. A depender do tipo de treinamento que a gente oferece para o animal, essa quantidade de fibras com alta concentração de oxigênio ou baixa vai variar também. Por exemplo, em animais, em humanos é mais fácil da gente entender isso. A gente não tem os halterofilistas. Os halterofilistas, os caras que fazem levantamento de peso. Halterofilista. O halterofilista é o cara que levanta peso. Lá na Olimpíada, o que o cara tem que fazer de atividade física? Vocês já viram, né? Halterofilismo nas Olimpíadas? O cara tem que pegar aquele troço lá do chão, levantou. Fica tantos segundos ali. Nossa, que Fica tantos segundos ali. caras que fazem isso aí agora. E solta aquele peso. Esse é o exercício que ele tem que fazer. Agora faz a comparação do exercício que esse cara faz com o cara que faz a maratona. É resistência, né? Como é o corpo deles? O halterofilista e o outro magrelo. Então, esses caras, eles são bons nessas diferentes atividades porque a composição muscular deles é diferente. O cara que faz halterofilismo, ele precisa ter uma fibra de contração rápida. Ela só vai contrair, segurou ali um pouco, soltou, acabou. É isso que ele tem que fazer de atividade física. Então, uma fibra de contração rápida. Enquanto o outro, fibra de contração lenta. E fibras musculares que são resistentes à fadiga. Se a gente pegar esse halterofilista e colocar para correr, vai ser um desastre, assim. A gente pode matar ele do coração, inclusive. Porque o coração dele não é. O corpinho dele não é preparado para isso. E a gente também não pode fazer o Tadinha, vai desmoronar o coitado. O maratonista levanta peso, coitado. Não dá, não vai conseguir. O outro levanta ele. Vai desmontar ele. Então vejam só. Animais que precisam percorrer longas distâncias, voos muito longos, etc., são animais que têm fibras de contração lenta, que são essas fibras que têm alta concentração de mioglobina. Então, se a gente pega, por exemplo, aves migratórias e compara a cor do músculo da ave migratória com a ave doméstica, ou com até a galinha caipira, como é a cor do músculo da galinha caipira? Escuro, não é escuro? Por que é escuro? Porque a galinha caipira, ela está mais próxima do ancestral comum dela, que são aves migratórias, por exemplo, outras aves que sabiam voar.
voar, que voavam por aí. Então, essa galinha caipira, ela tem a fibra mais escura porque ela tem fibra de contração lenta em maior quantidade. Já a galinha doméstica, ela tem a musculatura branca, rosinha, né? Branca. Porque, e como que ela é? Parrudinha. Se você colocar do lado uma galinha caipira e uma galinha doméstica, né? Aquela galinha de corte, com a mesma idade, uma tem 4 quilos, a outra tem 2,5. 2,5, com a mesma idade. Por quê? É, claro, toda a seleção genética que aconteceu, piriri pororó, levou ao desenvolvimento dessas fibras musculares aqui na galinha de corte, no frango de corte. Essa fibra muscular é mais espessa, por isso que a galinha é parrudinha. Diferente da galinha caipira, que a fibra muscular é mais fina, então ela é magrinha. Deu pra entender? É. Deu pra entender isso daí? Na gente, se a gente for pegar a musculatura da gente, a gente pode fazer uma biópsia, fazer uma lâmina de histologia e ver qual é o tipo de fibra que a gente tem. A minha também. Os atletas, algumas vezes, fazem esse tipo de teste para ver que tipo de exercício ele precisa fazer mais, para desenvolver mais o tipo de fibra muscular que ele precisa para a atividade física que ele vai desempenhar. Beleza? Então, tem isso daí também em relação aos tipos de fibras musculares. Aqui a toxina botulínica, que a gente já falou. Deus o livre. Deus o livre, cara. Olha aí. Olha aí. Olha aí, só dando pergunta. Tudo bem, gente? Sim, pode. Bastante coisa. Não, nem é tanta coisa, vai. Muita coisa. Muito nome. É, mas são as coisas que vocês já sabem. Não. Precisa Sabem. forçar também. É a segunda. A gente viu. A gente viu, professor. Quer dizer que saiba. Dúvidas, gente? Todas. Mentira. Bora fazer a chamada. Luiz.